programa Opinião de hoje vai falar sobre o Marco Civil da internet. Aprovado, passou pelo Congresso, a presidente Dilma inclusive fez elogios ao Marco Civil esta semana e na semana passada. Mas ele é importante? Vai mudar alguma coisa? O Marco Civil realmente é um avanço? Precisávamos dele? Para falar sobre o Marco Civil na internet, eu tenho aqui comigo o advogado e especialista em direito digital. Eu vou conversar com Leonardo Pacheco, que vai trabalhar um pouquinho conosco, Leonardo. Antes de mais nada, bem-vindo à Opinião. Obrigado, Gilson, pelo convite. Te agradeço. Leonardo, quando a gente fala de Marco Civil na internet, o Marco Civil na internet, ele é um avanço ou nós literalmente estamos fazendo lei em cima de lei? Olha, o Marco Civil, Gilson, ele é benéfico, sim. Mas você tem que refletir até certo ponto ele é benéfico para quem? Tem certas situações em que o Marco Civil está garantindo uns direitos para os usuários, para os consumidores da telefonia, consumidores de internet. Isto é benéfico. Eu sempre fui contra. Eu lembro que há anos atrás eu dei uma entrevista aqui mesmo no programa e eu falei justamente sobre isso, sobre legislação de internet. Eu falei, olha, eu entendo que não é preciso ter legislação porque a gente já pode aplicar a legislação que a gente tem, exceto em casos específicos que há de ser regulamentado. O Marco Civil se propôs a isto. Porém, tem certos aspectos que, até pela natureza da internet, porque quando a internet foi fundada, teve um manifesto que era a Declaração do Cyberespaço, que uma das coisas que eles falavam era o seguinte: a internet não pode ser legislada. Um dos princípios da internet é a ausência de controle. E a gente se depara, porque quais são os países que hoje eles legislam sobre a internet, sobre acesso de internet, tudo? São só países totalitários. Cuba tem controle, China tem controle. Então são países, algumas democracias, mas aquelas democracias que a gente tem que escrever com aspas, né? Venezuela. Então a gente fica meio assim, as pessoas ficam um pouco ressabiadas. Quando o senhor fala de ter controle, significa assim, o controle, uma legislação específica. Uma legislação específica, determinando quais são as obrigações e quais são os direitos. Porém, como eles falam que a internet não deve ser regulamentada, deve ser livre, eles são refratários à ideia das obrigações. Por exemplo... Posso fazer o que eu quero e não vou ter nenhum tipo de punição por isso? Não tem nenhum tipo de punição por isso, mas na internet você pode fazer o que você quer, mas você vai sofrer as punições. O Marco Civil estava até tentando fazer, olha, você não pode fazer isso. Por exemplo, existem países em que compartilhamento de músicas é permitido. Nós temos um site que compartilha muitas músicas e ele volta e meia, ele tá na Suécia, no Canadá, ele está em outros países em que essa atitude ela é permitida pela legislação. Só que em outros países, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, tudo mais, isso não é. Então, o que eles falam? Quem for pego compartilhando uma música, praticando esse crime, nestes países, são punidos pelos países. Mas o site não deixa de existir, o site não deixa de ser controlado. Então você que as leis são reais, as leis não são virtuais. As leis são reais. E uma das coisas mais interessantes que é feito na internet hoje, e é feito com muita eficiência, é o controle. Você já viu algum site de cassino onde você possa apostar dinheiro pela internet? Eu não conheço. Não existem outros escondidos, mas normalmente não existe. Por quê? Você pode criar teu site, só que regularam, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma lei que regulou as empresas que trabalham com dinheiro, ou seja, as empresas de cartão de crédito, as de transferência de valores e os bancos. Se eles mexerem com cassinos pela internet, eles sofrem umas multas assim, multa pequena, coisa de 200 vezes o faturamento anual global, entendeu? Uma coisa bem absurda. Uma multa muito grande. Então, o que eles fizeram com isso? Eles minaram a possibilidade. Ao invés de proibir o site, que o site tenha um site de cassino, quem quiser pode ter. Só que fiquem sabendo que as empresas que optarem por fazer isso, elas vão sofrer uma sanção. Então o senhor considera que é muito mais uma relação da gente respeitar a regra que existe no mundo real
e às vezes utilizá-la nesse mundo virtual, do se criar regras próprias no mundo virtual e tentar administrar esse mundo virtual com suas próprias leis? É muito mais fácil você aplicar. Aqui nós temos o Código Penal, que nós já temos a difamação, injúria. Não vai ser... Eu não vou deixar de injuriar alguém porque eu falei pela internet, ou que eu estou falando pela televisão, ou que eu estou escrevendo uma carta. O meio é o mesmo. E o Marco Civil, aí voltando a ele, só para te situar, ele trouxe benefícios em relação a isso. Ele estipulou quanto tempo um prestador de serviço aqui no Brasil, né, um prestador de um aplicativo, de uma aplicação, de um serviço pela internet, ele tem que fazer a guarda de dados. Isso é importante você estipular, para saber, vem cá, é pela vida toda, eu preciso guardar, eu não preciso guardar, porque antigamente, antes do Marco Civil, nós tínhamos uma situação, então neste sentido sim, terra de ninguém. Porque um chegava e falava, eu vou guardar por 5 anos, eu vou guardar por 10 anos, eu não vou guardar porque eu não preciso, ninguém me obriga. Isso sim é benéfico, mas o Marco Civil, na forma do que ele foi feito, aí eu faço as minhas críticas. Quais, por exemplo? Da guarda de dados. Eu acho que é importante você guardar os dados. Eu vou te fazer uma pergunta. Todo mundo sabe, saem várias matérias, eu acredito que você já tenha falado isso, a exaustão até. Guardar recibo de contas. Você tem que guardar recibo de conta de telefone por 3 anos. Exatamente. Conta de tributo por 5 anos. De pagamento de FGTS, o pagamento de FGTS não, esses são 20 anos. Por que isso? Por que dessa guarda? Porque demoram 3 anos para se cobrar. Prescreve em 3 anos a ação de cobrança de uma conta de telefone. Então você precisa estar precavido o suficiente para ter esses documentos e poder se defender. Exatamente. Já os 5 anos do tributo, por quê? Porque a União, o Estado e o município tem 5 anos para cobrar o tributo. O FGTS eles têm 20. Então é por isso que é feito. No Marco Civil nós estamos com uma situação seguinte, que ele obriga que você guarde por 1 ano. Só que o Código Civil me permite que eu entre com a ação em 3 anos. Quer dizer, eu posso ter o tempo que eu teria o direito de 3 anos e eu não tenho mais a guarda dessa informação na internet porque ela já foi... Exatamente, você tem o direito de entrar com a ação em 3 anos, mas ela se anulou porque praticamente você não vai ter como levar à frente essa ação, porque o provedor de serviço, o provedor de acesso só guardou por 1. Doutor Leonardo, uma pergunta que todo mundo faz. O Marco Civil da internet atende a interesses de grandes corporações? Vamos pensar Google, Facebook, porque afeta diretamente as redes sociais, no caso do Facebook, por exemplo. Sim, eu entendo que afeta. Ele, quando eu falo, né, o Marco Civil é bom? Eu falo, é bom, mas resta saber para quem. Alguns pontos foram benéficos para os usuários, mas eu vejo que em sua maioria eles beneficiaram as grandes empresas, os grandes players, né, os grandes jogadores do mercado. Hoje no Marco Civil tem vários artigos que retiram responsabilidades dos prestadores de serviço, transferem as responsabilidades para o próprio usuário e facilitam a vida do provedor, facilitam a vida de um Google, de um Facebook. Tira das costas deles a responsabilidade do que eles estão permitindo que aconteça na internet. Exatamente. Se eu tenho uma empresa, eu faço uma empresa que faz entrega com carro. Se um funcionário meu bate com o carro, a empresa é responsável por isso. Porque é o risco da minha atividade. A internet também deveria ser o risco da internet. Ou seja, os provedores, as redes têm sua responsabilidade. Eles deveriam ter responsabilidade. Neste exemplo, que eles são obrigados, antigamente, antes do Marco Civil, a construção jurisprudencial, todas as decisões judiciais, elas rumavam para um caminho. Elas rumavam o seguinte, olha, o usuário é o responsável, vamos no caso de uma ofensa feita pela internet, o usuário é responsável por isso. Só que o provedor tem que identificar o usuário. Se o provedor não identifica, a responsabilidade passa a ser dele, porque ele tinha a obrigação de zelar por isso. Eu dou um outro exemplo que eu falo o seguinte, você que tem um filho adolescente, se o seu filho pega o carro e ele bate com o carro no meio da rua, o que acontece? O pai é responsável, porque ele tinha a obrigação de zelar, é o dever de vigilância.
Então você tem aí a responsabilidade pelas relações que estão dentro, por exemplo, de uma rede. O provedor do serviço, no caso, ele não tem culpa no que ele fez, mas ele tem a responsabilidade. Esses são dois conceitos distintos, mas que são demais importantes para a compreensão disso daí. Porque ele não teve culpa, e realmente não tem culpa, de alguém criar uma página com conteúdo indivíduo, de alguém ofender alguém. Não estamos falando de culpa, estamos falando de responsabilidade. Ele é responsável por identificar essa pessoa. A partir do momento que ele não identifica, recai sobre ele. Agora vamos falar de alguma coisa complicada. Porque a gente está falando do marco civil da internet, estamos falando das empresas, das regras do jogo, da rede mundial de computadores. Mas tem uma pecinha atrás do computador, que às vezes é menor de 18 anos, que às vezes mesmo maior de 18 anos fazem coisas que nenhuma criança faria, e fazem situações complicadas, de ofensa moral, exposição pública, abuso sexual, pedofilia. Como é que é esse ser humano por trás do computador? Qual é o grau de responsabilidade que ele tem? Muita responsabilidade. Ele é responsável pelo ato que ele pratica. Isso, nós já até falamos antigamente, nós falamos, a internet é terra de ninguém. Não é. Hoje em dia, todo mundo que faz besteira é punido na internet. Quem se comporta mal tem uma consequência. Nós temos casos, eu fico falando, mas coisas banais. Por exemplo, uns alunos de 14 anos de idade que criaram uma comunidade numa rede social falando, eu odeio a professora fulana. É algo bobo, né? Sim. Mas a professora ficou ofendida com aquilo. Entrou com uma ação na justiça e ganhou R$10 mil de indenização. Quem foi obrigado a pagar? Os pais dos alunos foram obrigados a pagar R$10 mil para a professora por conta disso, porque ela foi ofendida por um aluno. Então, o que eu vejo com a minha experiência, com os adolescentes e crianças que eu tenho atendido bastante, eles têm uma noção de que não vai acontecer nada. Eles têm dimensão das consequências da publicação? Nenhuma. Não tem dimensão do que isso pode levar. Por isso que nós estamos fazendo, o Conselho Tutelar aqui de Maringá me convidou, nós estamos indo nas escolas, nós estamos dando palestras, não é para falar, olha, não faça isso, que isso é errado, porque eles têm noção de que é errado. Eles têm noção que olha, é errado você publicar uma foto de alguém pelado, de fazer alguma coisa assim, criar uma comunidade xingando os outros. Eles têm noção, isso daí é tranquilo. Mas eles não têm dimensão das consequências disso. Eles acreditam que não vai acontecer nada. Até mesmo por serem menores de idade, não vai acontecer, a polícia tem coisa muito mais importante para fazer do que está fazendo isso. Eles acreditam que nada vai acontecer com eles. E então, nessas palestras, eu estou mostrando a eles que, olha, acontece. E também eu oriento. Tem gente que fala, Gilson, que dicas para quem tira foto nua e manda para o namorado. Eu tenho dica para quem tira foto nua e não manda para o namorado. Não tire foto nua. É a minha dica. Porque você vai sofrer as consequências. Na internet, quando você manda algo para alguém, isso que você mandou deixou de ser privado. É um conceito que o sistema educacional americano ele está lidando muito com os adolescentes falando isso. Eles falam privado hoje, público amanhã. A partir do momento que você aperta o send, você publica uma foto, essa foto já não é mais sua. Você não vai ter como retirar essa foto do ar. Tem até um evento que a gente chama, né, o Streisand Effect, que é um negócio muito interessante. Era da atriz Barbra Streisand, que ela descobriu, sabe-se lá como, que tinha um site de uma faculdade pequenininha lá nos Estados Unidos que falava de geólogos. Ele fez um relatório de todos os acidentes geográficos dos Estados Unidos, do litoral americano, e eles tiraram uma foto de uma falésia e em cima da falésia estava a mansão da Barbra Streisand. A Barbra Streisand não gostou, falou, olha, eu estou com a minha intimidade, vocês estão mostrando a minha casa, eu sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa que não se expõe, eu não gostaria que fosse exposta essa casa. Era uma foto da casa com um helicóptero sobrevoando, e na verdade nem era a casa, era a falésia, né? Era uma foto insignificante. Ela entrou com uma ação para retirar essa foto.
depois que ela entrou com a ação, ocorreram assim, viralizou, né? O negócio. Todo mundo, eles começaram a usar como foto em perfil de rede social, em avatar, né? Usando a foto para todo mundo. Se ela tivesse ficado quieta, o efeito era tão grande. Só teria uma foto dela num site de uma faculdade pequena de geografia. Quer dizer, olha o nicho que seria aquilo dali. E hoje essa foto é uma das fotos com mais presença na internet, porque todo mundo ficou bravo, falando que ela estava censurando, eles têm um conceito meio divergente assim de censura, né? Tudo que desagrada passa a ser censura, mas como protesto eles replicavam as fotos. Então você analisa essas coisas. A criança, o adolescente, quando faz isso, ele não acredita que não vai ter problema. Que não vai, não, é só tirar depois e tá tranquilo. Não é só tirar e tá tranquilo. E aí as consequências quase sempre são desastrosas e quando as pessoas vão reparar, vão perceber, elas estão com um problema nas mãos difícil de se resolver, que pode não se apagar nunca. Eu conversei com o Leonardo Pacheco, que é especialista em direito digital. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui na Opinião. Te agradeço, fico à disposição para voltar. Com certeza, porque é um tema que dá para desdobrar uma série de assuntos e que vocês têm que tomar muito cuidado, porque a gente usa muito a internet e de vez em quando estamos num ambiente privado e a internet não tem nada de privado. Até o próximo programa.